muito bem-vindos a mais uma live do Momento Literário. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui com algum escritor, com alguém que foi transformado e ativado a ser escritor da sua própria história. Todas as quartas-feiras, desde maio do ano passado, nós estamos aqui trazendo pessoas como eu, como você, como tantas outras, como Priscila, que logo mais estará aqui conosco para falar um pouco do processo de transformação, do que é viver e se tornar escritor da sua própria história. Na live de hoje, nós vamos trazer uma escritora com uma história de vida magnífica, uma história de vida que faz com que você acredite, faz você acreditar que o extraordinário acontece quando você deixa o seu medo de lado. A Priscila, ela, além de escritora do livro Legado das Empreendedoras de Sucesso, ela é uma empreendedora lá de Feira de Santana, na Bahia, e ela tem uma história muito bacana de vida para conversar com a gente. Antes de eu chamar ela aqui para a gente fazer esse bate-papo gostoso, eu vou pedir para você clicar aqui no aviãozinho, convidar mais pessoas, traga mais pessoas para essa live, para que você entenda por que você não pode mais ficar quieto, você não pode deixar de transformar a sua história em um livro. O Momento Literário, ele nasce a partir do movimento Ativando Escritores. Esse movimento, ele já conta com 10 livros em coautoria escritos, com 147 escritores, pessoas que foram ativadas a serem escritoras das suas próprias histórias. O Momento Literário, ele traz um movimento Ativando Escritores baseados, fundamentados em 4 pilares. O primeiro pilar: quando você escreve, quando você se torna escritor da sua própria história, você passa por um processo de autocura. Das mais de 140 pessoas que já escreveram um capítulo de um livro nos 10 livros em coautoria, muitas delas passaram por esse processo de autocura. Muitas delas vieram e falaram assim: Jefferson, eu quero escrever sobre isso porque a minha história vai transformar, a minha história vai curar vidas. E quando elas escrevem nos seus capítulos, elas entendem que elas passaram por um processo de autocura. Então, o primeiro pilar: você se transforma, você se autocura. O segundo pilar: você pode transformar e pode curar vidas. A sua história, ela pode transformar, pode ajudar muitas pessoas. Você não tem ideia de como a sua história pode ajudar pessoas. Eu sempre digo nas lives que nós somos frutos das milhares de orações que as pessoas fazem todos os dias. Quando você escreve, quando você compartilha, quando você vem para uma live falar sobre a sua história de vida, sobre o seu processo de transformação, sobre a superação de vida, muitas pessoas elas passam a acreditar que o impossível acontece porque você vira referência para ela. O terceiro pilar: deixar legado para as futuras gerações. Imagine você daqui 90, 80 anos, quando não estiver mais aqui, você contando a sua própria história para os seus bisnetos, trinetos. É você escrevendo e as futuras gerações, a posteridade, lendo a sua história de vida. Tem algo mais magnífico do que isso, pessoal? Não tem. Não tem. É você contando a sua história. E o quarto pilar, ele nasce a partir desse livro aqui, Conectando Propósitos. O quarto pilar é o resgate da experiência, da imaginação, da criatividade das pessoas que passam a ler livros físicos, com essa experiência magnífica de ler um livro físico, de tatear um livro físico, de usar a imaginação, de usar a sua criatividade,
de imaginar a história que está acontecendo aqui enquanto você está lendo. Você imaginando naquela situação, naquele momento em que a pessoa passou, você está passando por um processo de transformação. Tem algo mais magnífico que isso, pessoal. 4 pilares. Você se cura, você pode curar pessoas, você deixa legado e você resgata algo que está se perdendo no tempo. Eu gosto muito de estar aqui com vocês todas as quartas-feiras no digital, falando com vocês. Mas nada mais bonito, mais magnífico do que o offline, o tete-a-tete, a experiência de você ler no físico. Então, pessoal, se queima em seu coração escrever um capítulo de um livro, se queima no seu coração escrever um livro sobre a sua história, não deixe de entrar em contato comigo, não deixe de entrar em contato com a editora SMG, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos como missão democratizar a escrita, nós temos como missão fazer com que você se torne escritor da sua própria história. E digo mais, nós quebramos o mito de que escrever um livro se torna caro. Mas eu não quero mais falar sobre isso, eu quero convidar essa pessoa extraordinária que está esperando a gente aqui já para falar. Deve estar ansiosa lá em Feira de Santana, na Bahia, porque hoje eu sei que ela tem uma novidade para trazer para vocês. Vou deixar ela entrar aqui, falar com vocês, vamos trocar experiência. Se você quiser deixar a sua pergunta, o seu comentário aqui embaixo, mande ver. Também compartilhe com outras pessoas. Vai ali no aviãozinho no canto inferior direito e clica. Chame mais pessoas, porque eu tenho certeza você não vai se arrepender dessa próxima hora que você vai passar com a gente aqui, tá bom? Vou chamar a minha amiga Priscila para entrar nessa live. Essa mulher que tem uma... Enquanto ela não entra, vai clicando aí no aviãozinho. Vamos chamar mais pessoas, porque essa história merece ser contada. Essa história merece estar junto com a gente aqui. Boa noite, Priscila, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, eu hoje estou com uma felicidade só. Obrigada a todo mundo que está aqui, que está podendo prestigiar esse momento, um momento bem importante para mim. E eu já vou começar com novidade, gente. Não foi combinado, mas se tivesse sido, não ia ser tão perfeito. Olha, eu estou Chegou chegando. Chegou e ele chegou chegando. Eu fiquei muito, muito feliz por essa linda coincidência hoje. Olha só, antes de você falar quem você é e o que você faz aí em Feira de Santana, na Bahia, eu queria que você contasse para as pessoas que estão nos acompanhando aqui qual é a emoção de pegar o primeiro livro escrito nas mãos. Foi surpreendente para mim, porque a gente passou por todo o processo da criação, de elaborar esse capítulo do livro. Algo que foi surpreendente para mim, que veio em uma forma de convite, que realmente não estava dentro dos meus planos ou dentro dos meus anseios, desejos, seja dentro de alguma necessidade que eu tivesse. Mas a forma como o convite chegou, a forma como vocês da editora, o Jeff, conduziu isso para que isso se tornasse realidade. E ele chegar foi tipo materializar um projeto. A materialização de um projeto, né? Para mim nunca fez tanto efeito a palavra fazer acontecer. Porque enquanto eu estava no processo digital com vocês, escrevendo, mandando, voltando, ou escrevendo no último minuto, peraí que falta colocar mais uma coisa ou outra. Mas quando ele chegou hoje, primeiro quando vocês mandaram a mensagem, a gente tem um grupo das escritoras, né, gente? E são todas escritoras, exceto Bruna, que foi que fez o convite, mas todas as demais são escritoras de primeira viagem. Então, era tudo muito novo para todo mundo. E, no primeiro momento, inseguro. Então, tem vários bloqueios que você tem em relação eu posso escrever um livro, eu posso escrever o capítulo de um livro, mas eu realmente tenho condições de escrever um livro? Eu vou falar da minha história, e minha história será realmente interessante. Então, passa várias perguntas na sua cabeça que levam a insegurança muito grande de você realmente escrever ou não escrever o livro.
Mas a chegada dele hoje, Bruna, quando chegou no restaurante, que eu olhei para ela, eu fiz assim, o livro chegou, o livro chegou. E eu não me contive, eu pedi pro pessoal, filma, porque eu quero abrir essa caixa e quero que as pessoas sintam a emoção que eu estou sentindo agora. Não teve ensaio, foi de primeira, foi um vídeo papum e a gente lançou. E eu postei esse vídeo mais cedo, porque parar para poder escrever ele, ver ele, gente, ver ele impresso, ver o meu nome, não, ver o meu nome aqui no finalzinho, assim, sabe? Uma das escritoras. Mostra a folha do onde está para onde você aparece lá. Tem, peraí, gente. Olha, como eu tô chique. É muito legal. Muito bacana. Eu fiquei muito emocionada, real. Eu não imaginava essa sensação de... É uma sensação boa de resultado, né? De você ver você literalmente fazer acontecer. Eu volto para o primeiro caminho, né? Fazer acontecer dentro de um universo criativo. Eu passei muitos anos da minha vida dentro de um universo muito executor. Executar coisas, lidar com clientes, lidar com o pós-venda do cliente. Então, era tudo muito de execução. Você recebia uma demanda e executava. Como diz uma amiga minha, você recebia um OS e você executava o OS para quem não conhece a ordem de serviço. Mas o processo do livro, ele não deixou, mesmo sendo a minha história, ele mexeu com o meu processo criativo e me passou uma segurança, eu posso dizer até um arcabouço, assim, sabe? Uma base de que, poxa, tá legal aqui. Porque muitas vezes você só vai fazendo. E quando... Mas enfim, eu vou deixar você perguntar, porque você já sabe que eu sou conversadeira e se você me deixar, eu só falo. O que eu posso falar para ti é o seguinte, eu estou vivendo meu propósito desde dezembro de 2021, né, Pete? Eu acho que eu estava iniciando a live de hoje falando que temos 147 pessoas que já acreditaram nesse projeto, no Movimento Ativando Escritores, e para mim o ápice de um livro é quando o escritor ele recebe, ele pega ele na mão assim. Por quê? Porque eu volto para o primeiro dia, quando eu recebi esse livro aqui, ó, na minha mão, quando você sente aquele poder, cara, eu sou escritor, meu Deus, eu consegui escrever um livro, caramba, o meu nome está aqui nesse livro, eu quero, eu posso, eu confio que vai dar tudo certo. E muito mais do que isso, sabe, Pete? É saber que 147 pessoas nesse Brasilzão maravilhoso que a gente tem nesse Brasil, de pessoas formidáveis, histórias extraordinárias de pessoas, de um povo que é capaz de tudo, desde que acredite na sua frase, em fazer acontecer, sabe? Quando você acredita no impossível, quando você acessa o extraordinário, deixa o teu medo de lado e começa a acessar novas frequências, novas ambiências, novos resultados vêm, novas pessoas se conectam a você e você chega aonde? Chega ao ápice de receber e de ver o vídeo mais cedo. Eu até recompartilhei, tá aqui nos meus stories depois da live, vai lá e dá uma olhadinha, a emoção dessa mulher recebendo esse livro. Eu quis começar a live de hoje sem te apresentar antes por conta desse ápice, de saber, de ver essa emoção de estar recebendo. E é por isso que eu, Gisele, que está aqui com o perfil do Editora SMG, todas as quartas-feiras estamos aqui, todas as semanas estamos aqui, realizando sonhos, transformando pessoas em escritoras de suas próprias histórias. Gostaria que você se apresentasse, mulher de Deus. Fala de onde você é, quem é você, o que você faz aí, para a gente começar essa live com tudo. Vamos lá. Eu me chamo Priscila, mas o meu apelido é Pete. E ele se tornou uma característica da minha personalidade. Então, acaba sendo Pete mesmo. Eu sempre tenho uma brincadeira no restaurante que eu falo com os clientes que Pete, a cantora, ela patenteou o apelido, mas o meu apelido é bem antes do dela. Ela ficou como cantora e eu fiquei aqui como dona de restaurante. Então, tá tudo bem, cada um, ser cada qual, mas o meu Pete é importante dentro desse universo. Há mais de 20 anos como esse apelido, é como quase todo mundo me conhece. Eu sou administradora de empresas por formação. Atualmente eu empreendo na Casa de Moa Restaurante junto com meu marido, João.
E eu também sou escritora. Porque senão a gente esquece de falar o motivo de a gente estar aqui. Porque eu me tornei uma escritora, não esperava. Estou muito feliz com isso. Sou mãe de Yuri. Yuri tem 3 anos. E atualmente, né, como eu falei, eu estou empreendendo na Casa de um Restaurante, então aqui em Feira de Santana. É um restaurante que já tem mais de 7 ou 8 anos em feira. Ele era sempre comandado pelo meu marido e eu ficava no campo, em outro lugar da vida profissional. E, num certo tempo, eu passei a atuar junto com ele. E, da mesma forma como foi o livro, empreender para mim tem sido algo surpreendente. Já se tornou cativante, no sentido de que você enfrenta várias batalhas que você achava que você não ia enfrentar. E se você que está ouvindo a gente, mesmo que você não seja empreendedor, mas se você tem, que todo mundo tem, uma história bacana para ser contada, e se você acha que não é possível estar dentro de uma escrita, eu te digo que é possível. Talvez a gente não conheça os caminhos, talvez a gente não conheça as possibilidades hoje que possam isso vir a acontecer. Então, se você ainda não segue a editora, siga a editora SMG. Se você não conhece o Jeff aqui, você está aqui agora com a gente com o Jefferson, siga, porque acho que você vai conseguir, dentro do universo que você vive, independente da área, da situação, o que você queira contar. Ela pode vir a fazer parte de um livro coletivo, onde você, pelo menos para mim, eu quis sempre trazer. Quando eu pensei na escrita dele, eu quis algo dinâmico, eu quis algo realista e não romantizado. Porque eu sempre fico pensando nas projeções, né? De quando a pessoa já está com muito sucesso, de quando, como... Sendo que o sucesso é de cada um dentro do seu universo. Você tem até parâmetros, mas dentro do empreendedorismo... Poxa, ok, a Bíblia Diniz escreveu um livro, mas ele tem muita coisa para contar. Mas a Bíblia Diniz tem quantos anos? Há quanto tempo ele batalha sobre isso? E o meu desafio maior dentro desse livro, e que vocês me fizeram acreditar, é que o título do meu livro, para vocês terem uma ideia, assim, só um spoilerzinho, é Empreender aos 40. Eu vou fazer 43. E aí eu me perguntei, deve ter muita gente com esse mesmo processo por aí. E é daí que vem esse processo de criativo também, que você tem a possibilidade, através da escrita e da leitura, inspirar, encorajar, colocar outras mulheres nessa mesma situação. Não só mulheres, independente disso, mas o meu recorte do que eu escrevo nesse livro, do que eu trago, é a minha vivência. Então... Você pesquisa, mas você pesquisa em você mesmo. Eu acho que por isso que vem o pilar do que você fala da autocura, né? Então, a autocura vem de você parar, respirar, e agora eu vou colocar no papel um pedaço da minha história. Aqui eu coloquei um pedaço, mas vocês podem procurar a editora, gente, porque dá para escrever um livro todo, viu? E eles são super flexíveis no sentido de tornar isso possível, isso real, para quem está aí achando que não, isso não é para mim. No começo eu também achava que não era, tá? Mas deixa ele fazer umas perguntas, porque senão eu fico falando tudo e ele fica mudo. Olha, eu posso te falar o seguinte, Pete, quando eu li a sua história, Empreender aos 40, eu remeti a o ano de 2021. Não, 2020. Setembro de 2020, quando eu estava com 38 anos de idade, e eu falei assim, caramba, né? Muitas pessoas dizem que é a crise da minha idade, eu digo que é a crise de 1/3 da minha vida, porque eu quero viver até os 120 anos, né? Eu acho que eu tenho muito a contribuir aqui. Mas você chega no momento em que você chega no ápice do mundo corporativo, você chega no ápice da tua carreira e você olha assim, caramba, o que eu vou fazer daqui para frente? Sabe? Eu vou continuar nessa coisa no mundo corporativo e virar um tiozão, né? Ou a tiazona,
Porque quando eu entrei há 22, 23 anos atrás no mercado de trabalho, com 19 anos, 17, 18 anos de idade, eu tinha pessoas que tinham 40, 41 anos de idade que diziam o quê? Ah, eu, especificamente, vou contar da minha história, depois você pode contribuir também, tá, Pete? Mas, assim, ó, eu entrei numa grande multinacional em que as pessoas diziam assim para mim, eu aprendi, eu entrei na virada da internet no Brasil, digamos assim, né? No início da internet no Brasil, ali no início dos anos 2000. Então eu entrei no mercado de trabalho, na área de tecnologia, escutando das pessoas assim, você vai aprender isso porque eu daqui mais 5, 6 anos estou me aposentando, né? Com 48, 50 anos eu vou me aposentar. Então você vai aprender isso aí porque você é novo, você vai entrar no mercado de trabalho. E aí quando eu cheguei nos 38 anos de idade, 19 anos depois de eu ter começado, eu falei assim, caramba, será que eu vou chegar aos 40 anos de idade, aos 42, 43 anos de idade, falando que vou me aposentar, ou eu vou contribuir mais ainda para o mundo? E daí entra o que você faz, você coloca no título do seu capítulo, Empreender nos 40. E daí você olha e diz assim, caramba, como empreender? Pai de família, 2 filhos, João Pedro na época, com 6 para 7 anos, Amanda de 3 para 4 anos. Minha esposa Gisele, que ela é mais louca do que eu digo que ela é mais maluca do que eu, porque ela acredita nas minhas maluquices, então acho que para acreditar nas maluquices de alguém tem que ser mais louco, imagina, né? Mas ele disse assim, Gisele, acho que tem que empreender, eu tenho que empreender porque eu acredito que, sei lá, eu não tenho mais nada para contribuir no mundo corporativo. Ou eu vou ser aquele tiozão que vai dizer assim, cara, aprende porque daqui a pouquinho eu estou saindo do mercado de trabalho. E a gente sabe que não é isso, a vida não é isso. Que depois que se aposenta é que começa a vida. Que você vai querer fazer outras coisas que você não fazia antes enquanto trabalhava. Isso eu digo porque as pessoas que eu trabalhava lá nos anos inícios de 2000 hoje estão aposentadas e são voluntárias. Participam de outras coisas e não pararam de trabalhar. Só deixaram de cumprir aquela agenda das 8 às 18, das 8 às 18, de segunda a sexta, mas continuam trabalhando. E eu disse assim, não, caramba, eu quero fazer algo diferente. Não sei o que, como, nem como eu vou fazer, mas eu vou fazer. E daí a gente começou a estudar e ir para o marketing digital. Depois de 3 anos, né, 2 anos e meio empreendendo, 2 anos especificamente, a gente tem aí o propósito da editora, que é transformar pessoas em escritoras das suas próprias histórias. Esse caminho, se for para contar, eu vou ficar aqui também, assim como você, eu gosto de ficar falando e a gente vai virar um monólogo aqui, mas a gente pode, de repente, um outro dia, Pete, se você quiser, fazer uma live só sobre empreendedorismo e falar desse empreender aos 40, para poder mostrar para as pessoas que elas podem sim começar a empreender com 40 anos de idade, que é normal nos dias de hoje. Mas, não tem problema, pode convidar, eu aceito. Ele falou live infinita. Essa é uma live que tem que ser assim, tem que começar e sem ter pressa para terminar. Mas assim, Pete, eu queria que tu falasse para o pessoal assim, eu sei que você já deu uma pitadinha, né? Mas eu queria que você falasse assim, para aquela pessoa que está aqui na live, ou aquela pessoa que vai assistir essa live depois gravada. Quem era a Pete antes e quem é a Pete hoje? Depois de escrever um capítulo de um livro e muito mais, de receber o livro em mãos e ter aí o filho, o segundo filho, é o segundo filho, Pete? Segundo filho. A primeira palavra assim, que me vem com essa escrita e o que me fez relembrar sobre esse recorte que eu faço, que é um pouquinho do spoiler do livro que eu posso dar, que vem a chegada da minha maternidade e depois da minha chegada na maternidade essa mudança, esse fim do mundo corporativo e que eu agradeço bastante por esses 15 anos que eu passei. Inclusive, eu tenho pessoas aqui na live que se tornaram minhas amigas através desse mundo corporativo, então eu agradeço por estarem aqui com essa audiência com a gente. E que eu me vi no empreendedorismo aplicando esses últimos 15 anos que eu vivi. Então, até os
Eu vou falar spoiler, gente, eu sou péssima com isso. Mas no próprio capítulo eu falo sobre isso. Então, eu não vim vazia para este livro, eu não vim vazia para o empreendedorismo, né? Então, às vezes, quando a gente fala assim, eu vou mudar, eu quero mudar tudo. Mas você já tem uma bagagem construída, a sua história já está aí. Então, entrelace ela, junte pontos, e se você estiver atenta, você, ou atento, você vai perceber que essa experiência você pode trazer para o que você está empreendendo agora. E isso eu consegui trazer para o livro, que eu achei que foi de uma forma muito fluida para mim, sabe? E o antes e o depois do livro é real. Quando o livro chegou hoje, eu me senti assim, segura. A palavra do momento, eu me senti meio empoderada, assim. Eu falei, poxa, tá massa esse negócio aqui. Porque, às vezes, a gente fica muito nos desafios. Porque o empreendedorismo lhe traz muitos desafios. Então, você precisa acreditar muito mais em si, justamente quando o negócio talvez não esteja tão bem quanto você imaginava. Porque você acreditar enquanto está tudo ótimo, enquanto você está de acordo com a maré, beleza. Mas você continuar ali todo dia, levantando todo dia, batalhando todo dia, o livro, ele me deu como se fosse um prumo, no sentido, poxa, olha que quanta coisa bacana eu já cheguei até aqui. Olha que desenvoltura. Não é de um lugar, às vezes a gente tem uma questão de modéstia, né? Principalmente, eu não sei se isso surte muito no universo masculino, mas eu não quero entrar nessa questão de gênero, mas no universo feminino, às vezes tem a questão da síndrome da impostora, onde você acredita que você não pode tudo aquilo, ou que você não fez tudo aquilo. Mas quando eu começo a escrever sobre a minha história, e eu começo a perceber a minha narrativa, e colocar a minha narrativa em uma situação cronológica, depois que eu leio, caramba, pode xingar? Caramba, pô, eu sou massa. Caramba, eu tô fazendo coisa pra caralho. E eu fui cruzando os pontos, o que é que eu trouxe dessa bagagem de 15 anos fora, não de um lugar como empreendedora ou como liderança, mas num lugar de executora, mas que eu fiz muito por onde fazer acontecer. Como é que eu aplico isso dentro da Casa de Moá? Como é que eu trago isso para dentro do meu restaurante? Então, na hora que eu escrevo desse livro, eu lembro dos clientes que eu recebo no restaurante. Eu lembro da minha própria história, que eu já conto para os clientes, porque todo mundo quer saber uma história. Não é à toa que quando você vai para o marketing digital, todo mundo fala, olha, você tem que trabalhar com storytelling, você tem que trabalhar com storytelling. Que a gente não é, eu pelo menos com 43, eu não tenho a mesma pegada de que tem 23, que nasceu muito mais digital do que eu. Então tem uma trava nessa pegada dessa história. E quando você falou de que a gente está no universo digital, mas você pegar o livro, você abrir o livro, sabe? Tem uma turma que não quer deixar de fazer isso, eu sou dessa turma. Então, eu estar aqui no Instagram e, ao mesmo tempo, apresentando o meu livro físico e as pessoas tendo uma possibilidade de comprar ele e estar com essa história do lado da sua cabeceira ou na sua estante de livro, poxa, eu atingi uma meta legal que não estava dentro da minha perspectiva e que atendeu a minha expectativa. Então, eu vou só voltar a encorajar, porque no sentido de que às vezes as pessoas podem, às vezes, até uma questão financeira, no sentido assim, poxa, mas eu lançar um livro, poxa, eu ir procurar uma editora, hoje eu estou ajeitando o cabelo já, eu ir procurar uma editora, quanto é que a editora vai me cobrar? Eu estou aqui de prova para vocês que é possível e acessível. Não é algo que você tem que passar anos de sua vida juntando uma grana para poder acontecer. É tanto que a forma como chegou para mim o convite, eu posso contar agora? Pode. Como chegou o convite? O convite, ela chega através de uma dor que eu tenho. Eu não sou feirense, eu sou soteropolitana.
Nascida em Salvador, criada em Salvador. João Luna, 8 anos atrás, que é o meu esposo, ele monta o restaurante em Feira de Santana. Eu continuo no mundo corporativo. Por que eu estou contando isso? Porque esse recorte não está no livro, tá? Isso aqui que eu estou falando é um pouquinho da minha história. Pode falar. E uma das pessoas que me indica para esse livro, ela conhece uma dor minha, que é Janeide, que ela está no livro. E eu participei de um podcast aqui em Feira chamado Visão Empreendedora, através de um cliente do restaurante, que é o Cleison Mello. E ele ouviu a minha história no restaurante. Eu contei este recorte que está aqui nesse livro, de uma forma ou de outra, ele já estava ensaiado, ele já era presente. Porque eu estou vivendo e respirando a Casa de Moá. É o meu empreendimento hoje junto com o João, entendeu? É o nosso objetivo, é a nossa construção, é algo que a gente injeta muita energia para que dê certo. Então, eu vou fazer logo meu merchan. Você que ainda não passou por Feira de Santana, vá nos ver. Você vai ser muito bem recepcionado. Mas voltando. Então, aí o Cleison me chamou, eu fui para o podcast, falamos uma visão empreendedora do Casa de Moá, e no final ele me perguntou, quem você indicaria para vir para o meu próximo podcast? Só que eu não sabia que ele ia fazer essa pergunta. E na hora veio Janeide, que é uma das escritoras do livro, que é dona de imobiliária aqui em Feira de Santana. Falei, poxa, eu indicaria a Janeide Xavier. Depois que o podcast foi ao vivo, eu terminei o podcast, amiga, porque ela de um cliente se tornou a minha amiga. Amiga, eu te indiquei para um negócio assim, assim, assado. Eu não te falei nada antes, mas tudo bem. Ela, não, tudo bem, Pete, não tem problema, a gente está aqui. Tem uma frase dela que eu adoro, que ela fala assim, eu não negocio resultados. Se for para a gente ir falar sobre a imobiliária, falar sobre o meu projeto, eu vou. Ela falando nisso, eu recebi um convite, aceitei o convite e me perguntaram a outra pessoa. E eu falei de você. Eu falei, como assim um convite? Aí ela me falou sobre Bruna. Gente, Bruna tá aqui nessa live, ela é embaixadora do livro. Então, como é que acontece? Bruna já tinha escrito um livro pela editora. Depois ela se tornou embaixadora, tinha um outro projeto, tinha um outro projeto, ela se torna embaixadora, então ela captou novas escritoras. Então, ela conheceu a Janeide, e Janeide, ela perguntou de uma outra pessoa. E Janeide, Pete, você topa fazer? Por que ela me falou sobre isso? Aí eu volto. Uma dor que eu tenho em Feira. Eu não sou cria de Feira, no sentido nascida e criada aqui. Então, a minha dor, poxa, as pessoas não me conhecem. Então, quando as pessoas vêm ao restaurante, é que eu me apresento, é que eu digo a nossa história, como a gente veio parar em Feira, por que Feira? E Feira recebeu a gente de braços abertos. Há 7, 8 anos atrás, Feira não tinha o estilo de restaurante que a gente trouxe para a Feira de Santana. Eu tenho hoje plena consciência e conhecimento que a Casa de Moá, ela se torna uma tendência dentro de Feira com a possibilidade de um feirice que não acreditava passar a termos concorrentes tão bons quanto, que isso para mim é ótimo, porque você consegue diversificar e fazer com que o feirice fique aqui e acredite na sua cidade. Mas eu tinha, vou dizer que tinha já no passado, viu? Mas eu tinha essa dor. As pessoas não me conhecem. E aí Janeide foi e me convidou. Aí ela fez assim, o título do livro é Legado das Empreendedoras de Sucesso em Feira de Santana. Olha. Quem é que vai dizer que não me conhece mais aqui? Olha, eu falei, mulher, eu gostei disso. E aí, Bruna, ela me acionou através do WhatsApp com um convite belíssimo. A forma como ela escreveu, como ela redigiu, e veio até mim. Eu já estava com a ideia preconcebida. E a gente topou. E, gente, ainda tem uma coisa muito legal que o Jeff e a Gisele fazem. Eles fazem um cronograma. Tipo, tem data, início, meio e fim para você entregar as coisas. Bonito. Priorize. Mas eu vou lhe dizer, tem apoio. Não é tipo assim, cheguei, vai escrever um livro e daqui a 15 dias você fala comigo de novo. Não.
existem acompanhamentos, existem lives que eles fazem com a gente, existem destraves que eles fazem, justamente como ele falou no início aqui da live, de meios que a gente possa vir ter, de como essa escrita pode fluir, de como essa escrita pode acontecer. Então, para mim foi muito legal poder escrever sobre como a minha história se encontrou com a história da Casa de Moá. Sabe aquele meme que por trás de todo CNPJ tem um CPF? Perfeito. A gente, aqui mais um spoilerzinho um pouquinho do meu capítulo. Um dos motivos por eu decidir ir para o restaurante é acompanhar a solidão de um empreendedor. Quando eu vejo o meu marido que está no restaurante à frente e a gente no lugar de apoio é diferente do lugar daquele que você está junto fazendo acontecer. Então, veio, até nisso no livro me parou para pensar. Por quê? Porque muitas vezes você faz as coisas sem parar ou refletir. A escrita me trouxe isso. E se você tem uma escrita onde você possa tornar ela publicável, aí eu vou para o pessoal. Eu passei muitos anos da minha vida fazendo terapia. E eu escrevia muito. E levava isso para a terapia. E essa minha terapeuta, Eleusa, que comprou inclusive meu livro, Nossa. ela fez assim: Pete, você devia escrever um livro, você escreve tão bem. E eu ainda estava naquele processo dos entraves. Não, eu não escrevi um livro sobre o quê, mulher? Porque na minha cabeça o livro ele vinha de um lugar de ficção, de uma história. E eu não me considerava criativa o suficiente para escrever uma história. Só que quando vocês me apresentam a possibilidade de eu escrever a minha história, a minha pesquisa é interior. Eu comigo mesma, dentro desse universo que me encontra com a Casa de Moá. Então, hoje, tem muita gente, sem falsa modéstia, tem muita gente falando: Pete, você é a cara do restaurante. Eu falei, mas ele também, e aqui eu quero fazer um adendo, isso não está no recorte do livro, mas é muito importante para mim, se você abrir um pouco essa janelinha, fazer um adendo aqui, a minha sogra, Arli. Arli é uma pessoa que incentivou muito para que o projeto do restaurante acontecesse. Em todas as formas, em todos os âmbitos. E ela faleceu recente, no dia 15 de julho. Ela não teve a oportunidade de ter esse livro em mãos. Mas a gente falou sobre esse livro e eu tenho que ter um espaço aqui para também dedicar esse movimento, porque foi uma figura além para que todo esse universo que eu me encontro hoje, ele se tornasse possível, se tornasse real. E você vai sempre ter na sua vida aquelas pessoas que acreditam, você vai ter aquelas pessoas que lhe engajam, e você vai ter aquelas pessoas que fazem acontecer. E eu me considero dentro desse universo do fazer acontecer, sabe? Dentro do que ela, João trouxeram. Aqui eu tenho que ter, me perdoe, um agradecimento à minha mãe também, não tem como, porque eu percebi muito na minha vida a minha mãe fazer acontecer. Então, não tem como, aquela velha máxima do exemplo, né? Então, é um momento emocionante para mim, literalmente, porque talvez se ela não tivesse acreditado nesse sonho desde o início, e quando eu vim para o restaurante no ano passado, a passar a ficar nele, a viver dele, a me engajar, acreditar. E então eu tinha ela que ela sempre me perguntava assim no final do dia: e aí, como é que foi o movimento hoje? E, gente, a gente não vende bem todos os dias não, tá? Verdade seja dita, não é todos os dias a gente vende bem. E no dia que a gente não vendia bem, ela sempre tinha falado: não se preocupe não, que Nossa Senhora está aqui por perto, a gente está aqui confiando, a gente vai aqui ajudar. Então, agradecer a ela, a minha mãe que segurou essas outras pontas do outro lado, a João, que é um persistente, resiliente, que também já está nessa jornada há muito mais tempo. E eu sei que eu cheguei também junto, estou chegando junto, e o livro tem esse significado. Então, pegar ele hoje, gente, ele é lindo.
Ele é muito lindo. Eu tô bem baiana falando, porque eu não tenho como falar sem sotaque. Então, são 9 escritoras, 9 mulheres empreendedoras dentro de Feira de Santana, cada um com o seu propósito, cada um com a sua história. Então, no meu capítulo, eu trago como é empreender aos 40, onde eu não imaginava estar nesses novos desafios, nesses novos objetivos, mas como tem sido desafiador e, ao mesmo tempo, me engrandece muito como pessoa estar empreendendo na Casa de Moá. Então, vou fazer merchan de novo. Se você ainda não teve a chance em Feira de Santana de vir nos conhecer, venha. Você vai ser recebido com muito acolhimento, com muito carinho. E se você que está assistindo a gente até agora ainda não se convenceu de escrever um livro, minha irmã, não sei mais o que te dizer, não. Olha só pegando o gancho, a Gisele já voltou aqui. Eu quero ir. A gente, quando for à Feira de Santana do Bahia, a gente vai nesse restaurante, com certeza, no restaurante da Pitty. Pitty, eu queria pegar um gancho que a Gi colocou aqui, ó. Quando a gente escreve, descobre aquela pessoa que todo mundo vê, menos a gente, que foi o início de todo esse papo que você estava trazendo aqui. Né? O quanto que a escrita é importante, quanto que a escrita ela transforma, quanto ela nos mostra, nos clarifica o tanto de coisa que a gente faz, o tanto de coisa que a gente faz no dia a dia e que a gente acaba não percebendo. Quando a gente para e escreve, a gente olha assim, caramba, eu sou capaz de tudo isso, sabe? E você comentou de uma coisa muito legal, assim, olha só, o Jeff e a Gi, eles têm cronograma, eles têm data, eles têm início, meio e fim para fazer. Então, assim, um dos propósitos, um dos objetivos de eu ter escrito esse livro aqui, ó, do CLT ao MKT, onde eu falo da minha transição de carreira, da onde eu saio do CLT e começo a empreender no marketing digital, é simplesmente o seguinte: 2 coisas importantes, primordiais e fundamentais para qualquer coisa que você for fazer na vida. Você, quando está no mundo corporativo, você vai lá e recebe uma demanda do seu superior. Ele diz assim, Pitty, você precisa me entregar esse projeto XYZ até quinta-feira, dia 15 de agosto. No momento que ele te fala isso, o que ele te fez? Ele te fez assumir um compromisso público com ele e ele te colocou uma data de entrega, sabe? E o que vai acontecer do dia 2 de agosto até o dia 15 de agosto com a Pitty, ou com o Jefferson, com qualquer um que for assumir esse projeto? Você vai dar sangue, suor e lágrimas, você vai fazer acontecer, não vai dar desculpa e vai entregar no dia 15. Por quê? Porque você assumiu um compromisso. Por tudo antes, assim, não, ok, deixa comigo, eu assumi. No mundo corporativo, eu tenho uma data para entregar. Eu não sei se isso facilitou para mim, porque na hora que a gente entrou na live, na primeira reunião que você fez com todo mundo, para mim era muito tranquilo, ok. Você falava, eu só respondia assim, ok. Aí eu falei, eu não sei se ele deve estar achando que eu não vou entregar esse negócio, mas me deu um certo conforto, porque no mundo corporativo você trabalha muito com plano de ação, né? Você tem responsável, você tem data início, data fim. Então, foi confortável para mim nesse universo. Quando você trouxe, eu vi que tinham outras pessoas. Poxa, mas eu tô achando que é pouco tempo, mas eu acho que eu não vou conseguir entregar. Aí fica comigo, relaxa, a gente dá um jeito, consegue entregar, a gente sempre consegue. Porque eu vim desse universo, a gente sempre consegue entregar. Na hora você nem fez o planejamento ainda. Mas você já passou por tanto processo de que você deu conta de entregar, que você vai entregar. Entendeu? Eu não sei se isso funciona para... Realmente eu estou falando de um lugar que eu não sei se... vou ser bem tranquila. É um lugar muito específico, pessoal. Sempre funcionou muito para mim. Tanto que quando eu trouxe esse universo para o restaurante, algumas pessoas falam assim... Ai, Pitty, estou pensando muito rápido, porque eu pedi uma ação, quando o pessoal fazia, eu falei, sim, mas o próximo passo, eu estou precisando disso. Aí eu lembro como hoje, logo lá em agosto de 2 anos atrás, mas você já
está pensando no desdobramento? Eu falei, sim. Porque eu já sei que você vai me entregar isso que eu estou falando agora. Entendeu? Então, um universo. Então, para o livro, para mim, isso foi bom. Porque se ele ficasse solto, aí talvez a gente tenha um mito sobre aquelas figuras criativas e que fazem na hora que elas querem, no tempo que a inspiração chega. A gente ouve muito das músicas, de processos dos compositores, ou até mesmo de escritores de questão de ficção, né? Aí eu também estou adentrando agora nesse universo de escritora, tá? Então, nesse caso, para mim, foi tranquilo, até porque eu estou falando da minha história. Agora, talvez se você chegasse para mim dentro do universo assim, Pitty, vamos falar sobre ficção, aí talvez eu tivesse que pesquisar mais, como eu entendo que tem gente que precisa desse processo. Isso é normal, assim, né, Pitty? Qual que é o grande X da questão disso aqui? No movimento Ativando Escritores? É fazer com que você entenda que você é capaz de escrever um capítulo. E se você é capaz de escrever um capítulo, quando você assume um compromisso público consigo mesmo e tem uma data de entrega, o que vai acontecer? Você não só escreve um capítulo, como também começa a se preparar para escrever um livro da sua história, ou quem sabe um livro de ficção. Obviamente que aqui tem uma série de outros fatores que não englobam no livro de coautoria, que é isso aqui. Ele abre a mente. Amplia. Assim, o que eu posso te falar? O que eu posso te falar, Pitty? Dessas 147 pessoas que já escreveram um capítulo de um livro, nesses 10 livros. Muitas delas olharam assim, caramba, olha só, eu não tinha enxergado que se eu colocasse um compromisso público e ter aquela pessoa que vai me empurrar para, como João, como sua sogra, como sua mãe, te leva para o próximo nível, que te empurra mesmo quando você está desmotivado, porque empreender não é fácil. Tem dias que é bom, tem dias que é melhor ainda, mas tem dias que também, como toda e qualquer coisa que você vai fazer na vida, no trabalho, na tua vida pessoal, enfim, tem os dias bons e ruins. Mas uma coisa que é importante, você está em movimento. E assim, o que eu quero dizer com isso? Por que eu acho que é legal falar da data de entrega e do compromisso público? É que se você fizer isso, gente, em todos os projetos que você tem aqui, ou está aqui engavetado na gaveta do teu armário, que você não tem coragem de fazer, sabe por quê? Porque você faz tudo pelos outros e esquece de fazer por você. Quando eu quis dizer assim, não é que está errado quando você está lá no CLT fazendo, só quero abrir a mente para você e ampliar esse horizonte. Se você faz para o teu superior, se você faz pelo seu trabalho, por que você não faz com os seus projetos de vida? Eu não estou dizendo para você aqui que você tem que escrever um capítulo de um livro, mas sabe aquele projeto que tu está anos que está aqui queimando no coração e que você não coloca em prática? Sabe por que você não faz? Semana passada, nesse horário, eu estava na casa da minha tia, eu fui lá para a primeira reunião da Academia Brasileira de Letras, e daí eu falei para o meu primo o seguinte, sabe o que te impede de acessar o extraordinário? O que te impede de fazer algo que queima em seu coração? Um medo. A gente não faz por medo, sabe, Pitty? E assim, ó, o que eu quero te falar, e eu queria deixar frisado aqui, você tem que fazer acontecer como você falou. E daí tem muita gente que fala assim, semana passada, a minha tia falou assim, antes feito é melhor do que perfeito. Não, antes feito é melhor do que não feito. Esse perfeito que eles colocam na frase, ele te diz o seguinte, cara, se eu não fizer e não ficar perfeito, eu não vou fazer, ele já vai com medo. Agora, se tu diz assim, não, antes feito é melhor do que não feito, cara, vai e faz. Faça acontecer. Eu tenho certeza, assim, que por mais que você falou assim, caramba, ok, mas depois que você saiu daquela reunião, você disse assim, beleza, agora eu tenho que sentar e escrever esse livro. Quando você sentou a bunda na cadeira, você disse assim, tá, que coisa, tá, ó, que eu fiz de dizer que eu escrevi um capítulo e com toda a serenidade do mundo disse ok. Só que aí é que está a grande maioria das coisas. É por isso que as coisas acontecem. Porque você simplesmente foi plena e disse o seguinte, cara, eu vou fazer. E antes feito
feito é melhor do que não feito. Fazer acontecer tudo que tem na tua vida, todos os teus projetos de vida, não te levam a novos resultados. Te levam a acessar o extraordinário. Sabe? Sim. É simples assim. Eu acho que se eu pudesse resumir essa live, todas as lives que eu fiz aqui, que já fazem mais... Eu já devo ter feito umas 55 lives ao longo desse ano. A primeira live que eu fiz no Momento Literário foi no dia 11 de maio do ano passado. Toda quarta-feira a gente faz, com exceção de duas que a gente pulou, mas toda quarta-feira a gente está aqui. Eu poderia resumir para você o seguinte, de todas as lives. Sabe aquele projeto, sabe aquele capítulo de livro, sabe aquele livro, sabe aquilo que queima no seu coração, você não faz. O que te impede de acessar o extraordinário para fazer acontecer é o medo, e porque você não faz duas coisas: assumir o compromisso público e colocar uma data de entrega. Se você fizer isso aqui e colocar uma pessoa, como muito bem colocado aqui pela Pete, como a sogra dela, como a mãe dela, como o marido dela, e que bom que a gente pode honrar as pessoas, que bom que a gente tem pessoas assim do nosso lado, que empurram a gente quando a gente não quer fazer. Se você estudar esses 3 pilares aqui, data de entrega, assumir um compromisso público e pedir para alguém que te empurra quando você não está querendo fazer, se você botar esses 3 ingredientes no teu projeto, tenha certeza. É sucesso total. Ele roda. Ele roda, não tem como não rodar, sabe? E essa história de dizer assim, antes feito é melhor do que perfeito, tira. Ó, a Gi botou assim, bota o pitbull para correr atrás, é isso aí. Pete, eu acho que é muito legal, assim. Quando eu entro nessas lives aqui, como tudo em nossa vida, tem essas quarta-feiras que a gente entra na live e não tá bem, e diz assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Né? Daí a gente vem e escuta histórias como a sua, vem e escuta histórias como a da Bruna, que está aqui na live, que é a embaixadora desse livro, que assim, que descobriu através da escrita que o TDAH dela, quando ela escreve, ela tem ela relaxa, como é que é, uma terapia para ela melhorar. Aí quando a gente viu, há 15 dias atrás, quando a Dani falou assim, caramba, quando eu escrevi esse livro, chegou no último dia, eu não ia entregar, e eu disse assim, eu estava arrumando desculpa para não escrever o meu capítulo do livro, porque eu tinha perdido 2 pessoas importantes, e quando você vem e me diz assim, Jefferson, cara, se você não escreve, você acha essas 2 pessoas que você perdeu recentemente, elas são importantes na sua vida? São. Então honra elas, escreve por elas. Se não é por você, escreve por elas. Tu está entendendo onde eu quero chegar? Que a gente às vezes precisa só daquele. Você que trabalha no ramo de gastronomia, de restaurante, só falta aquela pitadinha de sal para deixar a comida saborosa, sabe? É extraordinário. Assim, eu venho para cá todas as quartas-feiras e eu estava até comentando esses dias para alguém que no começo a gente vem e fica preocupado, o que vai falar, o que não vai falar. As pessoas pedem um roteiro do que vai fazer. Assim, ó, esse é o roteiro, mas eu sei que não vai ser aquele roteiro, porque acontece. Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente faz porque a gente faria mesmo que fosse de graça, sabe? Você vem aqui e só fala, entendeu? Deixa transformar, deixa as coisas acontecerem naturalmente, deixa as coisas fluírem naturalmente. Pete, eu queria que você comentasse assim, ó, eu sei que você já falou tudo e mais um pouco, mas assim, ó, aquela última empurrãozinho para quem está aqui, ó, 25 pessoas na live, escutando 2, às quase 9 horas da noite, né? Acho que é isso, ó, 8h54 da noite. Sim. Diga assim para essa pessoa que está ali formigando de escrever, o que você diria para essa pessoa? O que falta para essa pessoa escrever? O que você poderia deixar de recado para essa pessoa que ainda está na dúvida de escrever esse livro, um capítulo de um livro? Primeira coisa, vai com medo mesmo. Não pensa muito, não. Não se julgue muito. Só pegue, se você é mais tranquilo digitando,
bote o computador na sua frente e só comece a escrever. Se você, por exemplo, para mim foi muito mais fácil mão. A escrita, para mim, ela flui mais rápido quando eu estou escrevendo. Isso muito por conta de didática de escola, né? O professor falava, a gente tinha que ir notando rapidamente o que o professor dizia. Por exemplo, a minha irmã, que também é outra grande incentivadora minha, tudo dela é digitando, que eu fico nervosa. Mas voltando, senta e deixa vir. E não se julgue tanto. Uma coisa que tem funcionado para mim no mundo digital também, quando eu preciso... Eu tomei um outro empurrão essa semana, bons empurrões, que foi eu começar a estar mais ativa dentro do Instagram da Casa de Moá. E aí, a agência falou assim, não, a gente abriu caixinha de perguntas e você precisa responder. Eu falei, cara, eu não vou fazer vídeo, eu não fico legal, eu não vou fazer. Você vai fazer. Você vai fazer os vídeos, você vai gravar e vai mandar pra gente. E a gente que vai dizer qual é o vídeo que a gente vai poder postar. Quanto ao livro, faça o mesmo. Escreva várias vezes. Escreva talvez sem pretensão. É como você mesmo disse, não escreva o perfeito. Escreva o que vier. Porque o que vier é a sua história. Não tem como você escrever diferente a sua história. Você pode sim, da mesma forma como há nas redes sociais, há o recorte que você vai fazer do que você quer falar naquele livro. Vão ter coisas que talvez você não queira falar e tá tudo bem. Fale sobre o que lhe deixa confortável. Fale sobre... Comece pelo confortável, né? Eu sei que a gente tem muita coisa. Saia da sua zona de conforto. Tarará. Adorei isso que a gente escreveu. Toda história merece ser contada. Quando você começa a escrever, você percebe que toda história assim merece ser contada. E eu estou muito feliz e muito... Poxa, eu vou falar até uma palavra, talvez surja até meio piegas, mas quando você sente ela, você fala de verdade. Eu estou me sentindo realizada por conseguir escrever uma parte dessa história. Um pedaço dessa minha história. Se você me perguntasse aos 38 anos, eu só estou com 43, gente. Se você fizesse assim, não tem aquelas ideias assim, faça um projeto dos seus próximos 5 anos. Dentro desse projeto nos próximos 5 anos, não estaria lá escrever um livro onde o tema desse capítulo que eu fosse escrever seria empreender aos 40. Então, tem algumas situações também que passam por ti, no sentido que, vou falar a palavra de novo, esteja atenta à oportunidade e à possibilidade. Então, estar atenta, estar conectada com as pessoas que te dão esse empurrão, essas pessoas que te colocam para cima, que eu digo que são os bons empurrões, né, os empurrões para cima. Então, reverberou em mim, nesse momento aqui, conversando com outra coisa, momento literário live. Oh, meu Deus, eu numa live, a primeira live que a gente fez, eu não estava apertando nem clicar o botãozinho, porque eu não sabia como é que funcionava. Aí na segunda você já está mais ambientada. Então o livro, a escrita do livro é isso. O seu primeiro parágrafo, talvez ele seja o mais difícil, mas escreva. Porque os outros, depois vai ficar complicada de você conseguir encaixar. Porque às vezes você se perde no caminho da escrita, né? Você vai escrevendo uma coisa, depois fica nem conversa. Dependendo de como você empolgue, ele vira uma conversa. Adorei isso que Gabi falou aqui, arrasou. Se permitir também para o novo. Então, se permitir para o novo. Só vai escrevendo, né? Deixa as coisas fluírem. E aí, talvez nesse primeiro momento, você escreva achando que ele vai ser aquela figura do projeto de gaveta. E quando você já tem um incentivo de que aquilo pode sim vir a se tornar uma realidade, eu mostro ele de novo. E quando você vê que ele pode se tornar uma realidade, você fica assim, caramba, é bem aqui, ó, transformando histórias em carreiras e grandes negócios. Esse foi o propósito desse livro. Mas pode vir outros projetos. A Danusa colocou, amiga, já quero contar a minha história. Vem com a gente, tá saindo o Legado das Empreendedoras 2.
Não perca a oportunidade, Danusa. Entendeu? Conversa com a Pete, conversa com a Bruna aí que tá na live, que tá saindo, tá? Semana que vem, quinta-feira que vem, a gente vai fazer uma masterclass. Eu já vou falar. Desculpa te interromper, eu vou falar no final da live sobre isso aqui. Então, essa aí, eu tava só observando aqui, dando risada, porque assim, a Pete tava falando que quando ela entrou na primeira live, ela não sabia nem apertar em que botão que ela ia apertar, como, não sei o quê. E daí eu tava aqui vendo ela falar naturalmente e lendo as mensagens. Tipo assim, cara, para quem não sabia, na live anterior, apertar um botão agora tá lendo mensagem, o que é isso, gente? Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, Pete, que assim, ó, eu até vou, semana passada tive na Academia Brasileira de Letras, nós vamos lançar um livro no dia 28 de outubro, na Academia Brasileira de Letras, lá de Seccional Trombudo Central, e vai ser sobre mini biografias, pequenos recortes de vidas. Só que não vai ser sobre a minha vida, vai ser recortes de pessoas que foram importantes na minha vida, pessoas que foram influentes na comunidade, na cidade de Trombudo Central. E eu vou escrever sobre duas pessoas. A primeira é um recorte do meu avô, que faleceu no ano passado, há 2 anos, em julho de 2021. E a segunda pessoa que eu vou escrever um recorte da vida é a minha oma. Para quem não conhece, oma é avô, avó em alemão, no caso. Quem é da comunidade europeia sabe. Mas a minha avó também. E então lá, só dando uma pitada assim, do meu avô eu vou falar da ligação que ele tem com o meu filho, porque o meu filho e ele nasceram no mesmo dia. E meu avô contava que para ele isso ali era um presente de Deus. E olha só que coisa doida. Ele falou, na última vez que a gente conversou, antes da pandemia, ele falou para mim assim, Jeff, sabe o que mais me deixa feliz? Entre essa ligação minha entre eu e João Pedro, que quando eu não estiver mais aqui, as pessoas vão lembrar de mim através de seu filho. Tem coisa mais forte do que isso? Não. Então eu vou contar dessa ligação deles, esse pequeno recorte, porque são mini biografias de no máximo 2 páginas, então não pode ser uma coisa muito grande. E da minha avó, ou da minha oma, eu vou falar justamente disso, tudo que eu tenho vivenciado nos últimos 19, 20 meses, vamos colocar assim, porque desde dezembro de 2021, novembro de 2021, quando eu escrevi esse livro aqui do CLT ao MKT, eu entendi o poder do movimento. Na realidade, eu entendi o poder do movimento no dia 12 de maio do ano passado. No dia 11 de maio do ano passado, foi a minha primeira live do Momento Literário. No dia 12 de maio, a minha avó faleceu. E eu entendi o poder do movimento. Eu entendi por que a gente está aqui fazendo e acontecendo, vivendo propósitos, transformando pessoas em escritoras das suas próprias histórias. Porque quando você repete que aos 38 anos de idade nem imaginava, no melhor dos sonhos da vida dela, que em 5 anos ela se tornaria escritora, é justamente sobre isso. Quando você... E eu queria falar sobre o empreendedorismo de uma coisa que você falou antes ali, que é muito importante, muito legal. Eu tenho de CLT 19 anos e uns quebradinhos de carteira assinada. E eu tenho de empreendedorismo 2 anos e 7 meses. Eu aprendi muito mais. Eu sou muito agradecido por tudo que aconteceu em 19 anos e alguns quebradinhos, mas eu te confesso que eu aprendi muito mais, eu cresci muito mais quanto pessoa, quanto mentalidade, quanto qualquer outra coisa nesses 2 anos do que nos 19 anos de CLT. Só que uma coisa a gente tem que entender, e eu falei esses dias para a Bruna, se não me falha a memória, sobre os porquês do nosso propósito. Por que eu cheguei e hoje a gente está aqui conversando com a Pete, porque a Bruna fez um convite, convidou mulheres para escreverem os livros, porque Bruna escreveu um capítulo do Conectando Propósitos, porque antes do Conectando Propósitos vieram 8 livros, porque antes desses 8 livros em coautoria eu escrevi esse livro aqui, porque antes disso eu aprendi sobre marketing digital. Então, tudo vai ligando. E eu ainda vou escrever esse livro, chamado Os Porquês do Meu Propósito.
por que que a gente está aqui hoje e o que nos trouxe até aqui hoje. Tem vários porquês, vários pontos de ligação entre o passado e o futuro que fazem com que você esteja aqui hoje, assistindo essa live, que fazem você entrar no movimento. E aí é que está a grande X da questão. As pessoas que entraram nesse livro, nem todas que entraram no grupo lá, de 15 pessoas, escreveram o livro. No começo era todo mundo entrando no movimento de escrever um livro, Legado das Empreendedores de Sucesso, mas dessas 15 pessoas, 9 estiveram em movimento. Está entendendo o poder do movimento? Pessoas que estiveram no movimento e pessoas que estiveram em movimento. Qual é a diferença do no movimento e em movimento? Simples. As pessoas que estão no movimento só quiseram fazer parte da história do grupo. As pessoas que estiveram em movimento fizeram o quê? Fizeram acontecer. Tá entendendo o poder do movimento? E isso eu entendi no dia da despedida da minha alma. Então eu quero falar dessas duas pessoas nessas duas mini biografias. Pete, eu estou olhando aqui, a gente já passa de 1 hora de live, 1h06, parece que a gente começou agora, né? Eu queria que tu deixasse aquela mensagem final para as pessoas, assim, livre, leve, solta. Qual é a mensagem que Pete deixaria para as pessoas ao final dessa live? Poxa, você não combinou essa parte comigo. Era para eu ter pensado numa frase bonita de efeito. É isso. Antes de ir para a mensagem final, eu quero começar agradecendo a você a oportunidade, a Bruna, a Janeide que me convidou. Volto para a Arli, que fez todo esse processo da Casa de Moa acontecer. E quando você fala sobre movimentos, a Joana Calil aqui agora, que é a minha amiga há muitos anos, falou sobre várias escolhas que vamos fazendo ao longo das nossas vidas. E então, todo esse movimento que você faz, quando eu fiz um vídeo mais cedo do digital, que foi eu abrindo o livro, uma frase que eu coloquei lá foi assim: venha assistir essa live que você vai ver como a história da Casa de Moa se conecta à minha história. Então, são histórias diferentes, momentos diferentes, elas se cruzam em movimentos diferentes, e aí a gente faz uma escolha, e hoje eu estou empreendendo dentro da Casa de Moa, e muito feliz. Vou fazer meu merchan antes da última mensagem. Quem não está seguindo o Instagram ainda do Casa de Moa, siga, @Casa de Moa Restaurante. Quem é de fora, eu ainda dou uma deixa de demorar de vir. Mas quem está por perto, venha logo, viu? Estou esperando vocês. A mensagem final, assim, eu vou repetir ela um pouco, porque ela tem muito do que está acontecendo comigo hoje. Vai com medo mesmo. Escreve. Vai com medo mesmo. Não tem aquela história que a coragem não é a ausência do medo, é você enfrentar o medo. Então, a gente às vezes acha que o livro não vai trazer tanto medo. Me trouxe sim. É o medo muito mais do julgamento, né? Então, vai com medo mesmo. Escreve. Inclusive, Joana Calil, você que está aqui falando comigo, ela seria uma ótima para a parte 2 do livro, porque a história dela é marca. Ela tem um propósito no mundo do crochê, que essa mulher já é do Brasil inteiro. E ela é uma empreendedora há muito mais anos do que eu. Então, também é uma... Bruna, presta atenção aí nesse Instagram aí, ó, by Joana Calil. É isso que o livro faz contigo. Quando você percebe, você quer que outras pessoas façam parte dessa brincadeira legal, no sentido de impulsionar as coisas, né? Às vezes a gente acha que a brincadeira, você está falando de jogar, que a brincadeira não é coisa de adulto, mas é ela que faz com que Uri aprenda tanta coisa. Então eu respeito muito. E tem as brincadeiras de adulto. Então vamos lá, vamos escrever um livro e escrevam. Escrevam sobre a vida de vocês, escrevam um recorte sobre um pedaço da vida de vocês. Comecem hoje. Eu acho que as pessoas às vezes têm um receio de um nome. Diário. Às vezes, porque
faz um diário. Quando você exercita a escrita, pode até ser um diário no começo. Se você tiver a oportunidade, a riqueza de você, de forma habitual, começar a escrever, depois de um tempo, quando você recorrer para aquele livro, que ele estava lá guardado no seu armário, talvez você esteja até com o livro pronto e não sabe. Se você nunca escreveu, só comece. Nesse primeiro momento, talvez você nem queira mostrar para ninguém, e tá tudo bem. Mas esse momento aqui é para te mostrar que o que é possível. É possível. É bem legal ver sua história impressa. É bem legal ter isso sob um contexto. É muito só deixa eu terminar. E é mais legal ainda você perceber as pessoas ao seu redor lhe apoiando para a quantidade de rede bacana. Porque são seus familiares, são seus amigos, são pessoas distantes que você não imaginava que iam engatar nessa conversa junto com você. E são pessoas, por exemplo, quando eu vejo aqui, poxa, a nossa audiência, ela não caiu, ela não passou de 20, cara, o tempo inteiro. E tá todo mundo aqui conversando, e eu tô lendo, e eu tô conversando também. Então, assim, agradecer essa audiência, que é esse engajamento. Então, aos meus familiares que estão aqui, aos não familiares, aos amigos também que estão aqui e que estão aqui me desejando sucesso, eu tenho que agradecer muito. E se eu puder plantar essa sementinha aí em qualquer um de vocês, eu acho que tem uma outra pessoa também aqui que é Michel, o contador anjo, que eu acho que ele tem uma história bacana também para contar. Aí vai dando insights assim, sabe? Na nossa cabeça, sabe? Então, vai com medo mesmo, gente, mas escreve. É bom. Ó, Joana botou ali que ela tem a história toda dela, o livro dela todo na cabeça, mas tá com medo. Eu queria que tu mostrasse mais uma vez assim o livro e mostrasse aquela página onde aparece uma menina chamada Priscila Leal. Só para ela ver tipo assim, essa é a capa. Mostra lá onde tem uma menina chamada Priscila Leal. E aí? O que você está fazendo que ainda não escreveu o livro? Por isso que eu disse, Joana, que ela já está com o livro na cabeça. Eu sei que ela tá. Já está pronto, Bruna. Pode acreditar aí. Estou fazendo na live mesmo. Bora lá. Meu, eu só tenho que agradecer você, Pete, porque assim, em nenhum momento eu duvidei que você escreveria o livro, mas em algum momento eu pensei assim, caramba, será que essa menina vai participar da live de pré-lançamento do livro? Porque ela era tão quietinha, tipo assim, né? Era a que menos falava nos nossos encontros. E quando falava, na verdade, né? Mas aí quando a gente vem e entra para a live de pré-lançamento, que entra essa baiana de Salvador, né? É de Salvador, né, Pete? Salvador, Que vem e traz aquela energia toda, tipo, nossa senhora, não, essa mulher tem que vir para uma live do Momento Literário, porque não é sobre escrever o capítulo do livro, não é sobre tantas outras coisas, né, Pete, mas sim sobre essa questão de a gente realmente contar nossas histórias e que as nossas histórias elas sirvam de inspiração e para transformação de outras vidas, né? Por exemplo, caramba aí. Deixa eu falar uma coisinha, me perdoe ele cortar, mas eu não posso perder isso. Eu queria também agradecer aqui a minha equipe no restaurante, aos meus colaboradores, as pessoas que junto comigo fazem o restaurante acontecer, né? E eu quase ia me passando nisso daqui, porque da mesma forma que histórias estão sintonizadas e sincronizadas e fizemos movimentos para eu vir a te conhecer neste momento, esse time que trabalha comigo, ele também não está trabalhando à toa comigo. Então, obrigada, equipe Casa de Moá, obrigada a cada um dos meus... Poxa, é tão bacana poder falar assim dos meus colaboradores, dos nossos colaboradores. Eu sou muito feliz e orgulhosa de estar com vocês, os desafios que a gente enfrenta, as vibrações, as energias positivas que vocês emanam, que vocês fazem. E eu acho que sim,
inspirado por mim, por João, de fazer o restaurante acontecer. Então, eu também sou muito orgulhosa de todos vocês que trabalham com a gente no restaurante, que fazem a dedicação. Por que a gente tá falando isso? Porque eu não cozinho, tá? Nem é nem João. A gente montou um restaurante. Mas João frita um ovo, João era de TI. Da TI. Administradora de empresas, a vida toda tocando, que a gente chamava de tocando OS. Como é que você se imagina dentro de um restaurante? Agora eu tô tocando OS de restaurante. E virei escritora. É possível, é real. Faça sem medo. Vai que a gente compra. E ainda é acessível para comprar. Não é aquele livro extraordinariamente caro, não, gente. Dá super para comprar. E dá super tranquilo para investir. E o mais extraordinário, né? Tem a história da Pitty mais 8 empreendedoras. Né? Mais 8. 9 histórias. Então, assim, não é um livro qualquer. São 9 histórias que vão te inspirar para Gisele, a live está ficando infinita. Eu só queria falar para a Joana Calil que a Gisele também é crocheteira. A Gisele faz amigurumis. Me permita só, deixa eu pegar um boneco dela aqui. Vou me afastar um pouco da live, só para pegar um boneco dela. Gisele, você já pode seguir Joana, viu? Você vai adorar as lives que Joana Calil faz. Ó, a Gisele faz o amigurumis. Eu não lembro o nome dessa boneca aqui, a Gisele vai colocar aqui. Frida Kahlo, Frida Kahlo. É isso mesmo. É isso aí, Frida Kahlo. Mas, enfim, o que eu queria falar para vocês que eu trabalho com mosaico de crochê. Então, Joana, vem com a gente, vamos escrever esse segundo livro aí, Legado das Empreendedoras de Sucesso 2. Mas eu, antes de mais nada, eu só queria falar para você o seguinte. Nós estamos aqui, trouxe Pitty, trouxe Bruna, trouxe tantas outras empreendedoras. A gente quer trazer Frida Kahlo, isso aí. Para quê? Porque quando você se dispõe a contar um pouco da sua história, quando você se predispõe a compartilhar um pouco da tua experiência de vida, você não tem noção. Eu iniciei essa live falando sobre isso. Que nós somos frutos das milhares de orações das pessoas que fazem todos os dias. Você não imagina de quantas pessoas que estão esperando a sua história. Você não imagina quantas pessoas que oram e clamam todas as noites por alguma solução. E eu sempre digo, sabe, Pitty, que não é sobre Jefferson, não é sobre Gisele, não é sobre Editora CMG, não é sobre os livros que estão sendo feitos, mas sim, eu me sinto hoje um instrumento utilizado de Deus, né? Um mensageiro de Deus na Terra para que a gente possa trazer e alcançar um número máximo de pessoas para se transformarem na escritoras das suas próprias histórias. Não tem aquela frase máxima que diz assim, você tem que plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro? Tem. Então, assim, muitas pessoas plantam a árvore, têm filhos, mas esquecem de escrever um livro. O que me motiva a estar todos os dias aqui fazendo e acontecendo, né? Vou fazer acontecer, que nem disse a Pitty aqui ao longo da live. É justamente isso aqui, mostrar que vocês sim têm capacidade de escrever a sua história, que a sua história ela vai servir de inspiração para transformar outras vidas e muitas vezes você nem sabe. A sua história vai usar de inspiração para as pessoas que estão passando por um momento delicado nas suas vidas e que elas podem ser curadas. Então, por que eu vou deixar a minha história aqui, ou levar ela junto para minha lápide, se eu posso deixar ela aqui, eternizado para a posteridade? Ó, a Gisele está pedindo para não esquecer do print, a gente sempre esquece do print. Mas o que eu queria dizer para vocês? Mas essa parte eu não sei fazer, não. Faz o print aí, que da outra vez eu fui tentar fazer eu sair da live. A gente faz, eu faço aqui também, não tem problema. Eu só queria agradecer. Eu saí da live. Eu fui fazer o print, eu saí da live. Faz aí, Gi, manda aí no WhatsApp para eu postar. Eu vou desativar os comentários, daqui a pouquinho a gente faz o print. Mas o que eu queria deixar claro aqui para vocês, para a gente finalizar isso aqui. Primeiramente, Pitty, agradecer por
você ter acreditado nesse projeto, sabe? Agradecer, vou desativar os comentários aqui. Agradecer por você ter confiado na gente, né? Porque assim, no mundo digital que a gente vive, a gente aqui de Blumenau, Santa Catarina, vocês aí de Feira de Santana, na Bahia, escrever um livro, acreditar em tudo, todo o processo que foi acontecendo, não é para qualquer um. Tem toda essa questão da quebra de barreira, de escrever, tantas outras coisas, mas assim, o fato de ter acreditado, de ter apoiado, de estar aí fazendo essa live, predispondo esse tempo deu para transformar, inspirar mais pessoas, eu só tenho que te agradecer por ter acreditado, por ter disponibilizado esse teu tempo e dizer que é só o começo de tantas outras coisas boas que estão por vir, tá bom? Quero agradecer também a todas as pessoas que passaram aqui, como muito bem colocado pela Pitty. Não baixamos de 20, a nossa audiência tá top aqui. E eu queria agradecer as pessoas que estiveram aqui, quero agradecer as pessoas que vão assistir depois dessa live gravada. Ela vai ficar marcada no... Eu vou deixar aqui no meu perfil, vou colocar a Pitty como colaboradora dessa live também. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo, esse tipo de material, ele tem que ser disseminado para que mais pessoas possam ser inspiradas e, quem sabe, se tornarem escritoras das suas próprias histórias. Para fechar, Pitty, na semana que vem, quinta-feira que vem, dia 10 de agosto, nós vamos estar fazendo a Masterclass do segundo livro, Legado das Empreendedoras de Sucesso. E o que acontece? A gente quer convidar você que está aqui nessa live para participar dessa Masterclass, conhecer um pouco mais do projeto. Né? Se você se interessou, que está aqui nessa live, quiser fazer parte desse movimento, se tornar escritor da sua própria história, venha com a gente, converse com a Bruna está aqui na live, mande uma mensagem para mim ou para a Pitty, a gente vai te colocar em contato com a Bruna, vai te colocar nesse grupo de WhatsApp aí, para que você possa vir conhecer um pouco mais esse projeto. Quem sabe, daqui 120 dias, no dia 30 de novembro, que é a data do pré-lançamento do próximo livro, tá junto com a gente comemorando aí na live de pré-lançamento, fechando o ano de 2023, se tornando escritor da sua própria história. Pitty, gratidão por tudo, gratidão pela sua vida, né? Por você estar aí inspirando pessoas em Feira de Santana, na Bahia, agora com seu livro, quem sabe, mundo afora, Brasil afora também, tá bom? Tá bom, muito obrigada a todos vocês, gente. Obrigada mesmo. Uma boa noite para todo mundo. Vamos só fazer aquela carinha bonita para a gente bater a foto, tirar o print da gente e a gente finaliza. Legal. Acho que a gente já tirou lá. Muito obrigado por tudo, tá bom, Pitty? Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Beijo, boa noite. Tchau.